Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para a nossa conversa matinal, tá? Tá frio, está em 13 graus a temperatura aqui, tá? Onde nós residimos, aqui é Cachoeiro de Itapemirim, tá bom? E o distrito é Gironda, onde eu moro, tá bom? Olha, eu quero falar de um assunto, pensando em muita coisa nesses últimos dias. Eu também ouvindo relatos de uma pessoa por esses dias, eu fiquei a pensar sobre muitas coisas que o ser humano ele, ele enfrenta, né? Ou enfrentou ou ainda vai enfrentar. Você está ouvindo ruído aí? É o computador que eu liguei. Eu lembrei de uma situação que aconteceu no tempo de Davi. Quando Davi foi rei, você sabe que os homens, por mais brilhantes que são, cometem falhas. E eu creio que esta falha aqui foi uma das falhas mais grosseiras que Davi cometeu. Respeito Davi pelo seu legado, por aquilo que ele fez, por ter atendido o chamado divino, mas Deus também não aprovou o que Davi fez, não. Pensando nisto tudo, em que um ser humano é capaz de passar, fazendo as minhas ligações, né, me veio o tema para essa conversa, e eu vou só ler como base da nossa conversa em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15 apenas. É um versículo para nós darmos, para servir como lanterna pelo caminho onde estamos caminhando neste bate-papo. Olha, mas o tema é linha de frente, risco de morte eminente. E uma pessoa entrou em contato comigo esses dias e deu relato da parte do que tem passado na sua vida. E essa pessoa, ela disse que é um servo de Deus, né? Atuante na obra de Deus, mas foi pega, né? Foi alvejada, e a linha de frente, ela nos expõe a isto. Pessoas que estão na linha de frente, há alguns que eles tomam somente o título de que estão batalhando, ou que são representantes, ou que defendem uma causa, mas na verdade não atuam. Mas aqueles que atuam correm o risco de serem alvejados e às vezes, ao ser alvejado, surgem sequelas profundas. Estava pensando um pouco, não que Deus é injusto com as pessoas, preste muito bem atenção nisso. Deus, ele não é injusto com as pessoas. Simplesmente nós estamos vivendo em cenários perigosos, o indivíduo vive em cenários perigosos, que de um momento para o outro, sendo ele justo ou não, ele pode sofrer com as injustiças que acontecem ao seu redor. Principalmente as injustiças que acontecem na sociedade. E elas podem vir de todas as esferas sociais. Elas podem vir do mais alto escalão. E elas podem vir também de pessoas em quem confiamos, em quem acreditamos a nossa confiança. Quero ler uma leitura aqui, em 2 Samuel 11, verso 15, só para nós podermos clarear a nossa conversa, para servir de lanterna para carregarmos enquanto caminhamos na escuridão do entendimento, né?
E nós vivemos nessa escuridão do entendimento, em que as pessoas, elas mal ouvem as coisas e já tiram suas conclusões, e conclusões errôneas. A melhor coisa na vida do ser humano é observar aquilo que se ouve, para tirar ali o que se pede realmente. Olha só, 2 Samuel capítulo 11, verso 15, né? Diz assim: vou ler o 14 também. E sucedeu que pela manhã escreveu uma carta a Joabe, o general que comandava o exército que estava em batalha. Davi estava de folga. Mas não é sobre Davi que eu quero falar de Urias, que foi o seu oficial, que foi buscar a carta, a vítima. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou-lhe por mão de Urias, o próprio, carregando a sua sentença de morte. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo que tem pessoas que não podem ter 1% de poder. Não pode. Porque se ela tiver, ela colocará em prática o plano maléfico que ela tem na cabeça. E Davi utilizou as suas prerrogativas de rei para cometer este crime aqui. Mas eu não quero me ater a Davi não, que já falamos de Davi em muitas outras ocasiões. Eu quero falar da vítima Urias. Por quê? Quais foram os motivos? O que Urias fez para que Davi pudesse matá-lo? Qual o intento de Davi a respeito de Urias? Que ele era um guerreiro, era um soldado fiel. Pra você ter ideia, Urias não quis ir em casa. Urias, ele não quis ir em casa, porque ele não queria perder o foco da batalha. Ele dormiu na porta do palácio. Por 2 vezes, o próprio Davi, eu não queria falar Davi, eu queria falar só de Urias. Por 2 vezes, o próprio Davi tentou criar uma situação para que Urias pudesse ser envolvido em uma contradição de ter sido embebedado, né? E assim, ele estando bêbados, eles os levaria ele para casa, para dormir em casa com a sua esposa, Betseba. Então agora Davi já tinha cometido uma falha, tomado a mulher do seu próximo, do seu oficial, né? Porque o oficial estava em batalha. Davi não foi lá e perguntou se a mulher podia vir com ele. Não. Ele mandou os oficiais ir buscar a mulher. A mulher estava sob o comando do rei. Vai lá e busca Betseba. Só que Davi comete uma falha grosseira, porque ele se deitou com Betseba, e isto era um pecado terrível, grosseiro, que se cometia em Israel. Ele cometeu o pecado. Primeiro, o homem estava em guerra, ausente. Davi interfere na vida de uma mulher que até ali a sua vida era normal. Mas agora, ele tenta um plano, traz o marido para casa e faz com que o marido deite-se com a sua mulher. Ele mandou oficiais ir lá no campo de batalha trazer Urias de volta. Esse modelo de trama, ele existe até hoje. Quem tem o poder, faz.
Ai daquele que estiver passando numa situação dessa. Os interesses em torno desses pensamentos fazem com que as pessoas provoquem maldade na vida do outro. Mas Urias, ele se manteve íntegro. Ele partiu dessa vida para outra. Lembre-se, Urias não tirou sua própria vida. Davi mandou que colocasse Urias na frente da linha de combate. E os soldados que deveriam estar na retaguarda de Urias, para assim dar a ele a cobertura de combate, Davi falou: pede que os soldados se afastem e deixem ele sozinho, para que ele seja morto. Morrendo Urias, Davi teria álibi suficiente para dizer: não, a mulher dele morreu, não, o marido dela morreu, e eu assumi ela como esposa para não deixá-la sofrer. Se Davi tivesse concretizado o seu intento quando ele chamou Urias lá, Urias ia ser levado para casa. Na primeira vez falou assim: Urias, vai para casa descansar, e amanhã cedo você levanta e vai trabalhar. Porque Urias indo em casa, claro que ele ia deitar-se com a sua esposa. Então a gravidez de Betseba não ia ser creditada a Davi, ia tudo passar em branco, porque esse pecado era um pecado grosseiro. A Bíblia diz lá nos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nada do teu próximo. Era um dos mandamentos que estava inserido nos 10 mandamentos da tábuas da lei de Moisés. Davi manda Urias dormir em casa. Urias falou: não vou dormir em casa, para mim não perder o foco da batalha. De manhã cedo, de madrugada, eu vou. Urias não quis dormir. Então Davi agora manda mensageiros para chamar Urias para tomar bebida, a fim de embebedar Urias, para que Urias fosse levado para casa bêbado e também ser imputado a ele aquela gravidez provocada por Davi. Não deu certo. Se não deu certo, na terceira a opção, Davi pega agora e escreve a carta a Joabe, que era o general que estava no combate, liderando as campanhas militares lá contra os inimigos. Fala: ó, Urias está com um documento aqui. O general leu. Urias é tão fiel que nem a carta abriu, porque está selada pelo rei. Leu. Pão de Urias, conforme está escrito no capítulo 15, escreveu na carta dizendo: pão de Urias na frente da maior força de peleja, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Fechando aqui o nosso bate-papo, já está se aproximando das 7 da manhã, nós estamos com a temperatura de 13 graus, estou com essa blusa aqui de novo. Eu vou dizer para você uma coisa, fechando aqui a nossa conversa em torno desse assunto. A linha de frente, lá Urias estava na linha de frente. A linha de frente são para aquelas pessoas que estão no combate. E às vezes na linha de frente, por mais bondoso que seja o Criador, nós somos alvejados. Na linha de frente, nós somos, a visibilidade a nossa visibilidade é exposta. Na linha de frente, às vezes não teremos todas as proteções nas nossas retaguardas para nos defender de um ataque iminente do inimigo. Já pensou, você acha que se Urias recebesse essa carta do seu inimigo, ele não leria ela? Na linha de frente, a confiança é um dos elementos mais utilizados. Talvez você confie em alguém, talvez você acredite a sua vida a alguém, talvez você tenha aquela pessoa como seu porto seguro, mas ao mesmo tempo aquela pessoa utiliza todas as informações suas contra você. Então, a intenção sobre Urias
era sobre tudo aquilo que ele tinha. Ele tinha uma esposa desejada por outro homem. E este outro homem que desejou sua esposa e tomou sua esposa na sua ausência, para não ser exposto o seu pecado para a sociedade de Israel, esta pessoa agora, ela trama todo engano. Lembre comigo, todo engano, ele tem uma trama. Toda pessoa que entra para o engano, ele precisa tramar a sua defesa, mesmo que isso custe a vida de inocentes. Por causa desse mal que Davi cometeu, Deus pesou a mão sobre a sua casa. Lê as histórias. Lê as histórias subsequentes, você vai ver que a maldade que Davi cometeu trouxe prejuízos profundos à nação de Israel, que perdura até os dias de hoje, no século presente. Quem sabe você está na linha de frente e você está dizendo assim: poxa, sempre fiz a obra de Deus, sempre fiz o bem às pessoas, por que eu estou passando por esta injustiça? Olha, primeiro você precisa pensar que você não é um derrotado. Derrotado é a pessoa que está te fazendo sofrer. Derrotados são aqueles que estão criando o mal para a sua vida. Esses são os derrotados. E as pessoas, quando estão em situações assim, elas querem procurar um bode expiatório. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na família, pode acontecer nos negócios, pode acontecer na vida pública, pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Há muitas pessoas neste momento correndo risco de vida, simplesmente porque querem fazer o bem. O inimigo invisível das nossas almas, quando ele não pode nos atacar de frente, nos vencer porque estamos carregados da unção de Deus, ele vai usar aquelas pessoas que estão desprevenidas de atenção. E o inimigo vai usar as pessoas que estão desprevenidas. Os desprevenidos, o que eles fazem? Aquelas pessoas que perderam a atenção. São pessoas que perderam o foco para onde deveria ir. Nosso caminho é o céu. Quando nós falamos de céu, se você apresentar os dois extremos, céu e inferno, todas as pessoas desejarão ir para o céu e ninguém quer ir para o inferno. Só que para ir para o céu precisa obedecer a alguns critérios. E a maioria dos que querem ir para o céu não querem obedecer. E o inimigo agora, o que ele vai fazer? Ele vai atacar. Ele vai usar pessoas de confiança para denigrir a imagem de uma pessoa que está lutando com unhas e dentes pelas vidas que estão debaixo dos grilhões do inimigo. Agora eu digo uma coisa: ai daqueles que interferem no trabalho de Deus. Ai daqueles que interferem prejudicando pessoas que são usadas por Deus, que são instrumentos na sua casa. Se o inimigo tem uma pessoa que ela é um porto seguro de alguém. Alguém confia nas palavras que ela diz. E de repente, uma mentira, uma trama, um engano, um falso testemunho, uma maledicência, não é verdade? Uma falsidade ideológica, um plano arquitetado contra esta pessoa, tira essa pessoa de cena. Ao tirar essa pessoa de cena, quantas pessoas deixarão de ser assistidas? Porque aqui na terra, a missão dessas pessoas levantadas pelo Todo-Poderoso, é trabalhar pelo bem-estar de outras pessoas. Deus, ele sempre levanta pessoas para trabalhar para o bem-estar de outras pessoas. Mas o inimigo das nossas almas, ele está sempre à espreita. E aquele que tiver desatento, o inimigo vai influenciar, o inimigo vai convencer, até mesmo combater contra aquele que está fazendo bem para alguém. Aquele ou aquela.
Eu estava pensando nisso que uma pessoa me disse nesse fim de semana. Uma pessoa usada por Deus. Mas o inimigo, ele me atacou. Aconteceu isso e isso comigo. Agora pensa bem, irmãos. Se essa pessoa não fosse atingida, quanto bem ela não estaria fazendo agora? Eu quero dizer para esta pessoa, se ela conseguir entender o que eu quero dizer, você precisa avaliar a importância que você tem. Você precisa colocar em cima da mesa a importância que você tem como pessoa. Quero te dar um conselho, você que está na linha de frente, foi alvejado, atingido. Coloque em evidência a importância que você tem como pessoa. Você que é uma serva de Deus, é um servo de Deus, você que foi injustiçado de alguma forma, coloque isso na sua frente, que você é uma pessoa que tem uma importância excepcional para Deus e que Deus se importa com você. Que você sofreu assim como Urias sofreu, mas você está vivo ainda. Você não foi lá para a linha de frente para ser assassinado como Urias. Então faça o teu melhor. Continue fazendo aquilo que você consegue produzir de melhor. E Deus certamente, Ele cuidará para que a sua vida seja restaurada. Faça isso. Às vezes essas coisas ruins acontecem com a gente e a gente acha que a gente está sendo injustiçado. Em todas as áreas. Você pode estar sofrendo na sua vida sentimental, no seu casamento. Você pode estar sofrendo na sua vida profissional, na sua empresa. Você pode, na vida pública, você pode ter sido enganado e você pode estar sofrendo ataques iminentes do inimigo. Mas lembre-se da importância que você tem, que Deus está olhando por você. Ele não deixará você ser consumido. Ele não deixará que você seja destruído. Ele não permitirá que você perca o melhor de todas as coisas, a salvação da tua alma. Que Deus abençoe a sua vida. Fique firme, confie em Deus, acredite que Ele dará um novo horizonte na tua vida. Apenas olhe para frente, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai ver o caos, a destruição. Mas se você olhar para frente, você vai ver a esperança preparada para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade.